Galera lá de Curitiba começou a receber as primeiras mensagens às 23h41 da noite e depois São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e dezenas de outras cidades, milhões de celulares receberam um alerta da Defesa Civil e esse alerta em alguns casos fazia algumas trollagens e em outros casos estava dizendo até que estava acontecendo uma invasão alienígena, né? Tomara que eles parem em cima do estádio, seja uma nave grande, que ela não fique se movimentando muito também. Estarei com o meu celular com aquele zoom total na nave e segundo a vidente, vai levar uns jogadores também, né? Torcida e jogadores. Sim. Então, Vilela, você perguntou se eu acompanho futebol, tô acompanhando mais agora porque falaram que vai ter uma abdução alienígena, né, no jogo do Brasil. Pois é. Então vou ter que acompanhar, né, que aí caiu no meu métier, caiu no meu assunto. Daniel, é o seguinte, é no jogo do Brasil e Escócia, eu estarei lá com o melhor, eu vou esvaziar o espaço do meu iPhone, com a melhor câmera de iPhone, não vai ter TechPix. Se tiver uma abdução e eu não for um dos abduzidos, trarei imagens perfeitas. Não as do Mike Baguncinha lá, que o cara filma tremendo, com aquele celular que não dá nem pra ver nada lá do camping. Meu, tomara que eles parem em cima do estádio, seja uma nave grande, que ela não fique se movimentando muito também. Estarei com o meu celular com aquele zoom total na nave e segundo a vidente, vai levar uns jogadores também, né? Torcida e jogadores. Não, milhares. Como é muita torcida? Milhares de pessoas milhares? Que ela falou. Ela falou milhares. Então deve, pelo menos é mais do que 1.000, né? Deve ser 2.000 no mínimo, né? Exato. Se o estádio cabe, se o estádio cabe, sei lá, 40 mil pessoas, eu posso estar nesse bolo aí, eu posso não estar. É muita gente. Não sei se cabe na nave também. Porque também se for para pegar uma lotação daqui para Alpha Centauri, eu não quero. Se for, é para ser uma executiva, comidinha bacana e tal. Se for para, vai milhares de galera junto lá, tudo apinhado na nave espacial, não quero não. Não quero. Mas você pode dar sorte, né, de um amigo nosso lá do Rio de Janeiro, lá de Itacoatiara, ele fala que tem umas alienígenas que são gatinhas, né, Vilela? Então, quem sabe você pega uma lotação... Você assistiu? Né? O quê? Você assistiu Vingador do Futuro? Assistiu Vingador do Futuro? Lógico, pô. O antigão e o você novo. Lembra? O que todo mundo lembra? A gente assistiu quando era criança. Eu lembro. Todo mundo vai lembrar da Marciana. Eu lembro do... Seios. É o Salsifufu, que é o... né? É os 3 seios, né? Era muito bom esse filme. Mas, Daniel, eu me apresentei, sou Rogério Vilela, então, acho que não me apresentou. Rogério Vilela, eu trabalho pro Daniel aí no podcast, ele é o verdadeiro dono, a verdade foi revelada esse ano, é o Disclosure Year, né? Esse ano tudo está sendo revelado, e eu sou ator, dublador, desenhista, ilustrador, quadrinista e aeromoça. E corintiano. Corintiano. Isso aí que quebra filme. Hoje eu estou aqui com a camisa. Fui visitar hoje o Orlando City, o time de futebol aqui da cidade. E estamos aqui, né? Acompanhando a Copa. E me sigam no meu Instagram, @Vilela. Agora é contigo. Se apresenta também, Daniel, se é que tem alguém que não te conhece. Fala pessoal, Daniel Lopes aqui, jornalista, mestre e doutor em linguística, analista geopolítico. Conto algumas histórias estranhas também de vez em quando, porque a galera fica pedindo, mas originalmente eu era apenas um jornalista, analista geopolítico. Estou de segunda a sexta no meu canal no YouTube, Daniel Lopes com Z, ali ao meio-dia fazendo comentários sobre as notícias e também a gente tem esse programa semanal aqui no Inteligência Limitada, que é o Ligando os Pontos, que é uma alegria muito grande poder conversar aqui com o querido Rogério Vilela. Então, quem quiser me seguir lá nas redes também, porque tem muita gente que só me conhece daqui. Então, se você quiser acompanhar lá, vale a pena. Lá também tem uns assuntos interessantes que às vezes não dá tempo de falar tudo aqui. E é isso. Obrigado, Vilela, aí pela oportunidade de estar aqui pilotando o seu querido programa hoje. Lembrando também que eu convido a todos a participar da Arca, da qual eu já sou membro há bastante tempo, onde tem, além dos vídeos que ele faz diariamente no canal dele, tem informações extras, é como se fosse uma Netflix completa de livros e vídeos do que não pode ser falado nessa plataforma, não é mesmo? Daniel Lopes. Exato, Vilela. Inclusive hoje, sabe o que eu fiz? Eu segui a linha daquilo que aconteceu no Matrix. Matrix 1 é de 1999. E naquele filme,
apareceu a carteira de identidade do Neo, que é o personagem do Keanu Reeves, e ali estava escrito data de validade 11 de setembro de 2001. Então esse filme, ele falou sobre o 11 de setembro 2 anos antes. E eu estou desenvolvendo uma teoria de que o filme Dia D, o Disclosure Day do Spielberg, ele revelou uma data de algo muito estranho que vai acontecer também. Foi esse segredo que eu falei na Arca hoje. Quem quiser assinar e escutar histórias interessantes e doidas como essa, o link está aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Obrigado aí, Vilela, pela lembrança aí da Arca. Fechou. A gente vai deixar num comentário fixado, né, Homer? O link da Arca e, se puder, de vez em quando, coloque aí o QR Code, Homer. E dito tudo isso, vamos para a vinheta. Solta aí, diretor. Estamos de volta com Ligando os Pontos, aquele programa que você já sabe que tem um tema central e nós divagamos sobre outros temas aleatórios, mas que no final tudo faz sentido. A gente fala de livros, fala de séries, fala de outras teorias, outros acontecimentos, mas tudo no final você vai ver que está interligado, assim como aquele passatempo de Ligando os Pontos. Você vai ligando os pontos e no final parece que não faz sentido, você ir para um lado, vai para o outro, vai para cá, vai para lá, mas no final forma uma figura, e essa figura é o tema central. Então tenham paciência, porque a gente divaga bastante, começa a lembrar de histórias, até piadas de quinta série, mas tudo tem a ver, não é, Daniel? É contigo agora. É verdade. Vamos falar do que hoje? Então, Vilela, a gente teve um evento que marcou aí o Brasil, né? Muita gente acordou assustada. Eu não recebi a mensagem de madrugada, mas minha filha recebeu, começou a mandar WhatsApp para minha esposa. Eu fiquei sabendo só no dia seguinte, que eu estava já no quinto sono. Mas, então foi uma barulheira, porque esse é um sistema que ele passa por cima de se o celular está no modo silencioso, no modo ali de dormir, modo sono. Ele atropela todas essas limitações e bota um som bem assustador ali. E estava aparecendo a palavra misantropia, né? Misantropia é uma palavra que vem do grego, que significa uma aversão ao antropo, que é o ser humano, né? Antropo não é o homem, não é o masculino. Masculino é andro, né? E antropo é o ser humano, tanto homem quanto mulher. Então, misantropia é aquele pessoal que tem uma certa aversão ao ser humano. Agora, a pergunta que fica é como é que isso chegou a acontecer? Que história foi essa? Como é que acessaram esse sistema? Posso explicar aqui, Vilela? Você quer fazer algum comentário aí, alguma coisa? Deixa eu só dar a minha percepção sobre isso, porque mesmo eu estando aqui nos Estados Unidos, assim, pelo menos 4 pessoas, porque sabe que eu curto esse tipo de assunto também. Você recebeu aí? Você recebeu aí? Querendo saber se aqui nos Estados Unidos também tinha chegado alguma coisa. Mas não, eu acho que foi fechado em uma região, né? Gente de Curitiba recebeu, de São Paulo recebeu, eu não sei qual foi o alcance. E além desse de misantropia, foi isso? Isso, misantropia. Misantropia, também teve outros recados de invasão alienígena, né? Algumas outras coisas também que a galera recebeu, mas o que me mandaram de print de tela foi só esse daí realmente da misantropia. Mas foi isso, a galera apavorada, porque me falaram, não sei se é verdade, que o barulho foi mais alto do que quando é de alagamento, de alguma coisa que a gente recebe em São Paulo, normalmente, chuvas muito fortes, tem perigo de alagamento, fique mais esperto, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma coisa que a programação dos celulares deixa aberto para o governo, sei lá que órgão que controla isso, quebrar, passar na frente de todo mundo, né, meio que hackear o sistema e ao mesmo tempo mandar para todo mundo. Olha o poder que tem quem tem acesso a isso para mandar esses recados, né? Que são, de certa forma, se forem feitos de uma forma irresponsável, pode levar a problemas graves. Pessoas tirando a própria vida ou achando que está tendo alguma doença. Imagina, pode ter qualquer tipo de recado malicioso e que pode levar pessoas a fazerem maluquices, né? Não sei. O que você acha, Sim, não, é um poder muito grande e deveria ter um sistema de cibersegurança mais robusto, né? Mas daqui a pouco, vou deixar de teaser aqui, daqui a pouco a gente vai comentar
as versões mais novas de como isso aconteceu, as últimas que estão saindo. E ou você vai rir de nervoso ou você vai ficar muito chateado, muito irado, porque parece que foi um erro elementar de algumas pessoas que tinham essas senhas e essas credenciais. Então, assim, esse sistema, Vilela, é o Sistema Defesa Civil Alerta. Ele foi desenvolvido pela Anatel em parceria com o Senad. Senad é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. E eles usam um sistema chamado Cell, de celular, Broadcast, Cell Broadcast. Ele envia mensagem simultânea para todos os celulares numa área geográfica ali definida pelas antenas, sem precisar do número do celular da pessoa e sem precisar de internet. Não precisa de internet, não precisa do número do celular. Ele é, claro, por causa disso, muito eficiente para emergência. Agora, vulnerável para quem tem as credenciais, né? Então, a Polícia Federal está investigando o que aconteceu para tentar entender o que foi isso. Pensando em autoria, né, o suposto autor, que tem um perfil no X chamado Misantropias, com Z no final, Misantropia mais a letra Z, ele reivindicou esse ato, né, botando prints ali, vídeo, mostrando que teria sido ele, mostrou tela do sistema, alegou que as senhas eram fracas, segundo ele, servidores estavam usando o seu próprio CPF como senha, e ele encontrou credenciais, então, vazadas, né? Numa postagem, ele escreveu o seguinte, abre aspas, eu não botei fé que ia ser um alerta que apareceria na tela de todo mundo. E aí, logo depois, a plataforma X removeu essas postagens rapidamente e a Polícia Federal está investigando. O problema é que esse ato está sendo enquadrado na Lei Antiterrorismo. Por quê? Porque lei antiterrorismo, o que é a lei antiterrorismo, que é a lei 13.260 de 2016, define sabotagem por meio de comunicação para provocar terror social com xenofobia, discriminação ou preconceito, pena de 12 a 30 anos. Ou seja, se eles pegarem quem fez essa aparente brincadeira, a brincadeira, para quem fez isso, vai perder a graça, vai ficar meio sem graça, né? Então, isso começa, Vilela, lá no governo do Pará, no estado governo do Paraná, no estado do Paraná, foi o primeiro estado que teve esse alerta. Estão dizendo que foi um adolescente que estava querendo fazer uma brincadeira, um adolescente entediado ou algum hacker ali ideológico, e ele coloca essa mensagem aí, esse nome, né, misantropia. Misantropia é um conceito muito antigo, aparece desde lá do filósofo Timão de Atenas, Shakespeare falava sobre isso, o próprio filósofo que é incrível, gosto muito dele, serviu até de um pouco de base para o Freud, que é o Arthur Schopenhauer. Ele dizia que a humanidade era impulsionada por uma vontade cega e pelo sofrimento, e por isso ele gerava nele uma certa aversão ao ser humano nesse sentido. Agora, a galera brincou com isso, fez memes, mas, Vilela, tem um lado muito perigoso disso e eu gostaria até de perguntar a sua opinião. O lado mais perigoso que os especialistas estão apontando não é apenas pessoas entrarem em pânico e isso acabar gerando um caos na sociedade com mensagens falsas como essa, mas o principal perigo é as pessoas perderem a confiança nesse tão importante sistema. Porque vai que é uma mensagem séria agora. Como será a abordagem das pessoas com as próximas mensagens? Será que elas vão acreditar que a mensagem é real? Ou, mais uma vez, vão achar que se trata tudo aí de uma trollagem, uma brincadeira? Aí que está o grande problema. O que você acha aí, Vilela? É uma via de mão dupla. Eu não tinha pensado nesse outro problema, né? O primeiro problema realmente é de poder mandar mensagens com fins de mudar a eleição, de influenciar pessoas a cometerem crimes ou criar pânico. Agora tem outro lado também que, se isso é tão fácil de ser invadido, a galera fala, será que é real isso agora que tá falando? Tá falando para eu deixar minha casa porque vai ter um alagamento, vai ter algum desastre. Será que é verdade? Não vou acreditar. Então as pessoas vão ficar descrentes. Então, isso se não for resolvido logo, ou se isso acontecer com mais frequência, com certeza eu vou ser de umas pessoas que vão ficar com o pé atrás agora, né? A gente vai pensar assim, cara, vou conferir com o meu vizinho, vou olhar pela janela para ver se tem alguma coisa. O problema é que às vezes tem coisas que não... você não abre a janela e consegue ver se é verdade ou não, né? Vamos supor, saiam da cidade tal porque um surto de um vírus mortal tá afligindo essa cidade. Não dá para você abrir a janela e ver o vírus, né? Então, tem coisas que você pode verificar olhando
o meio ambiente ao seu redor, tem coisa que não dá. Então, fica uma situação muito estranha. Agora, Vilela, uma semelhança que alguns apontaram, e é um fato que marcou a história da comunicação nos Estados Unidos, foi aquilo que aconteceu no dia 30 de outubro de 1938. Vejam quanto tempo tem, 88 anos, um jovem prodígio, um jovem gênio de 23 anos, chamado Orson Welles. Ele mudou para sempre a forma como o mundo passou a ver os meios de comunicação. Por quê? Na véspera do Halloween, na rádio CBS, esse cara, aí tá a imagem do Orson Welles aí, ele fez uma transmissão adaptada, tipo uma radionovela, da Guerra dos Mundos, do A.G. Wells. História essa que foi adaptada pelo Steven Spielberg para o cinema, estrelando ali o Tom Cruise, né? Então, o que aconteceu? A galera estava assistindo um programa concorrente nesse horário, na noite de domingo, à noite que estava todo mundo em casa ali, escutando rádio e tal. Lembrando que o rádio estava começando a se popularizar nessa época, a televisão não era algo que era popularizado ainda, a gente está falando de 1938. Então o rádio estava começando a chegar com força total, tirando um pouco do prestígio do jornal impresso. E aí a galera adorava ouvir o rádio, né, transmissão de música, e o que acontece? O pessoal estava terminando de escutar um programa na rádio concorrente e foi passar para a rádio CBS. Quando eles passaram para a rádio CBS, eles não ouviram a abertura do programa em que eles falavam: a partir de agora, iremos fazer uma representação ficcional aqui, uma adaptação para a rádio da famosa obra de A.G. Wells, Guerra dos Mundos. Eles não ouviram esse início. Então eles pegaram já, da maneira como eles fizeram, o que o Orson Welles fez? Ele fez de um jeito que entrava jornalista ao vivo, tinha barulho de sirene, confusão na rua, exatamente como se fosse uma transmissão ao vivo da rádio. E o que aconteceu? Obviamente, a galera que sintonizou ali entrou em pânico total. A galera começou a ligar para as delegacias, fugiram de casa, galera partiu todo mundo para a igreja, pensou assim, já que o mundo vai acabar, vou me reconciliar com Deus, né? Provocando um congestionamento ali na cidade, principalmente a cidade de Nova Jersey, ali ficou bem confusa e congestionada, e esse episódio se tornou um verdadeiro arquétipo aí do chamado pânico midiático. Então, Vilela, você se lembra dessa história? O que você acha disso aí? Foi uma história interessante, né? Marcou, né? Cara, achei muito legal. Eu vi você, não sei se foi no vídeo do almoço ou uma publicação sua fazendo essa relação. Aí as coisas fizeram muito sentido para mim, porque, cara, pensa no que aconteceu no passado, que o Orson Welles provocou, só que com as novas tecnologias, né? E aí a gente começa a pensar em tudo que pode acontecer com inteligência artificial. De uma inteligência artificial, esse medo da singularidade da inteligência artificial assumir consciência, e ela tem ferramentas como essa, poderosa, porque se ela está em todo o computador, se ela tem uma chance de espalhar qualquer mentira ou qualquer nova verdade que ela queira, para sei lá qual fim que ela deseja, cara, vai ser muito fácil, né? Vai ser muito fácil manipular as pessoas, mas realmente essa ligação que teve com esse fato do Orson Welles, cara, é muito louco, né? Porque na época, você imagina, uma época que a galera não ia imaginar que ia ter uma encenação no rádio, o cara pega aquela transmissão, não entende direito e, cara, de repente já tinha muito filme, né, que falava disso, livros falando sobre marcianos, sobre ataque, invasão alienígena, os caras ficam doidos, não imaginaria como... Não consigo imaginar a extensão do estrago que foi feito, né? De gente tirando a própria vida, ou ficando desesperado, ou perdendo a fé e tudo mais. E aí, colocando para os dias de hoje, né? Sim. Então, a gente tem uma dificuldade de entender qual foram realmente as consequências dessa transmissão do Orson Welles, porque o jornal, naquela época, em 1938, ele estava competindo com o rádio. E os jornais impressos que registraram ali as consequências dessa transmissão, eles tentaram capitalizar em cima desse caos e fizeram matérias um pouco sensacionalistas, falando milhares de pessoas se machucaram, né, centenas de pessoas morreram, então a gente não sabe o tamanho de óbitos, por exemplo, que a gente teve, mas fato é que gerou um caos na sociedade numa época que você tinha o rádio. Imagina agora com com internet, inteligência artificial e deepfakes da vida aí, né? O poder de fazer um negócio desse é muito maior. Eu já ouvi versões que dizem que
superestimado, que não foi bem assim, que o estrago foi muito pouco, que ninguém morreu e tal, e já ouvi versões que não, realmente causou pânico, as pessoas ficaram desesperadas, algumas tiraram a própria vida, então assim, não se sabe, não tem, é uma coisa muito antiga, não tem como a gente mensurar isso, né? Sim, e aí são várias semelhanças, porque por incrível que pareça, nesse caso do Orson Welles, em 1938, era a transmissão de um conteúdo de uma suposta invasão alienígena. E aí, esse alerta que chega agora, logo depois do último jogo do Brasil, também fala de invasão alienígena. Então, existem várias semelhanças entre o caso de 1938 e esse caso de 2026, além da temática alienígena, né, o formato ali com uma aparência de uma notícia real, né, uma informação mentirosa ou ficcional passada por um meio de confiança, né? No caso de Orson Welles foi o rádio, e passava-se vários conteúdos de notícia nos rádios, então as pessoas acharam que era uma notícia. No caso aqui nosso brasileiro foi o sistema Cell Broadcast com esse sistema de alerta da Defesa Civil. Orson Welles ele escolheu um time muito específico também, como eu estava falando, ele escolheu a noite de domingo ali, quando as famílias estavam em casa, e o programa, e ele programou o início após o término do programa de rádio que era concorrente, né? Então ele captura os ouvintes que estavam mudando de estação, só que a galera não escutou a abertura dizendo que era tudo ficção. No caso brasileiro também, eles aguardaram um time muito específico, porque os hackers, ou o hacker, a gente não sabe ainda, atacou numa madrugada de fim de semana pós-jogos da Copa, logo depois ali de jogos do Brasil. Então, foram momentos em que as pessoas estavam muito atentas, muito alertas, muitos estavam até acordados ainda, outros foram acordados devido ao barulho intenso, né? E ambos os casos geraram ali um verdadeiro pânico psicológico, né? E é claro que Orson Welles, depois disso, ele enfrentou alguns problemas, ele chegou a ser investigado, né? Ele disse que não pretendia causar nenhum tipo de pânico, mas sabia que estava brincando com fogo, né? Porque ele usou sua genialidade, o seu talento artístico para simular a realidade. E o invasor aí, que usa esse nome misantropia, também escolheu até uma palavra ali forte, né, que é a palavra misantropia, que é aversão à humanidade, e ele fez ali quase que um manifesto filosófico disfarçado de um alerta oficial, né? Então a gente teve dois casos ali altamente performáticos, né? Um pelo rádio, o outro pelo smartphone, um por entretenimento genial, no caso do Orson Welles, e outro por talvez uma trollagem existencial, uma ideologia ali de linha nihilista, né? Agora, a gente viu só um alerta de celular. Agora, imagine, se toda a tecnologia disponível hoje for empenhada numa encenação de uma falsa invasão alienígena de larga escala, isso hoje é plenamente factível.